Versículo 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Então, um dia Deus há de pagar, Ele há de retribuir, como nós temos aqui, tribulação para aqueles que perseguem. Mas, a respeito daqueles que são atribulados, Deus há de recompensar. Como? Através de descanso. Então, a situação será revertida no futuro. Os perseguidores serão atribulados. Os perseguidos terão descanso no futuro. Senhor Lindsay, eu estava lembrando na parábola do rico e Lázaro. Na parábola do rico e Lázaro. Agora este é consolado e tu atormentado. Pois é. Temos o mesmo princípio aqui. Só que aqui nós vamos, ao desenvolver este assunto, vamos descobrir que vamos entrar no nosso descanso no dia da manifestação do Senhor Jesus Cristo. Conforme o contexto aqui, vamos estudar isso. Então, quando é que isso vai acontecer? Quando é que nós vamos receber descanso? Quando se manifestar o Senhor Jesus. Eu gosto disso. Quando se manifestar. O Senhor Jesus Cristo não há de se manifestar no dia do arrebatamento. Aquilo há de acontecer secretamente. Mas na segunda etapa da segunda vinda, Ele há de se manifestar. Isso é, Ele há de tornar-se visível. Visível mesmo. Eu acredito firmemente que será possível para alguém aqui neste mundo, nesta terra, olhar para cima naquele dia para ver o Salvador descer. Ele há de descer visivelmente naquele dia. Seremos vistos como descansados. O descanso será nosso ao partirmos para estar com Cristo ou ao sermos arrebatados. Mas o descanso será publicamente visto, indicando que os perseguidos, olha agora, olha o descanso em que eles vivem, olha agora. Então o descanso se tornará público, algo já aproveitado ao momento de partir para estar com Cristo. Isso é Concorda? precioso, muito precioso mesmo. Eu acho que todo mundo entendeu o que nosso irmão acabou de dizer. Por que o apóstolo Paulo não falou do arrebatamento? Porque o arrebatamento há de se dar secretamente. O nosso descanso, naquele dia do arrebatamento, não será, como nosso irmão acabou de dizer, público, manifesto. Mas já que nós havemos de acompanhar o nosso Senhor Jesus Cristo naquele dia, conforme Apocalipse capítulo 19, será público, amados irmãos, o nosso descanso. Quem sabe até os perseguidores vão olhar para cima. Que coisa! Aqueles que eu perseguia, agora têm descanso. Eu estou sendo atribulado. Veja só, a situação há de ser revertida naquele dia. Eu gosto de pensar naquele dia. Imaginem, amados irmãos, o Salvador pessoalmente descendo para este mundo, na sua glória, sentado num cavalo branco, como nós lemos ali em Apocalipse capítulo 19. Em majestade, em dignidade, Ele há de descer. Se o senhor fosse tessalonicense, como o senhor compreenderia isto? Que está escrito aqui. Bem, na manifestação do Senhor Jesus, esses que me perseguem agora verão a mim naquela manifestação de glória do Senhor Jesus Cristo. O senhor está pensando nos perseguidores? Não, eu estou pensando, se o senhor fosse tessalonicenses,
caso aqui. Um crente tessalonicense? Sim. Como o senhor entenderia isto aqui? Eu estou sendo perseguido, mas naquele dia da manifestação do Senhor Jesus Cristo, os meus perseguidores hão de ver-me naquela manifestação de glória. Pelo menos os inimigos. Sim, mas quando será essa manifestação de glória dele? Como? Quando será esta manifestação de glória dele? Quando? No dia em que Cristo há de sair do céu para descer aqui para este mundo a fim de reinar. Na segunda etapa da segunda vinda. Mas os tessalonicenses já estariam mortos, os perseguidores? Sim. Mas ele está destacando aqui o princípio. É um princípio. Tá? Eu pensei nisso também. Mas também devemos lembrar que eles estavam esperando o arrebatamento a qualquer momento. Então, naquela época, existia a possibilidade daqueles perseguidores ainda estarem vivos no momento da vinda gloriosa de Cristo. Isso é muito importante. Muito bom. Bom, o que foi dito para eles, passaram-se 2000 anos, sim. Aqui se destaca o descanso que os crentes terão. Em Colossenses 3 se destaca que serão manifestados em glória. Também vós vos manifestareis com ele em glória. Vai ser vista nos crentes uma glória, então? Pois é. Que maravilha. É precioso. Precioso demais. Olha, descanso quer dizer alívio. Isto é, relaxamento de tensão. Isto é, alívio de tensão, depressão, de opressão. E naquele dia, os crentes, ao descer com Cristo, hão de visivelmente ser aliviados, descansados, nunca mais perseguidos. E os inimigos hão de contemplar os salvos no seu descanso. Olha, eu perseguia essas pessoas e agora tem descanso. Tem descanso. Nós vamos entrar no nosso descanso no dia do arrebatamento, mas como eu disse, publicamente, o nosso descanso será visível no dia da manifestação do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, como labareda de fogo, isto é, Cristo descendo do céu, como labareda de fogo. Uma expressão difícil, muito difícil, amados irmãos. Mas só para simplificar, chama de fogo, relâmpago. Não há nada mais assustador do que fogo. Seu Lindsay, descendo como chama de fogo. Isso aqui é literal? Em Isaías capítulo 66, nós lemos de fogo. Aparência de fogo, pelo menos. Fogo leva-nos a pensar não somente na santidade e pureza do Senhor Jesus Cristo, mas também no seu caráter como juiz. Então, o que os nossos irmãos têm a dizer? Deuteronômio 32, um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno. O nosso Deus é um fogo consumidor. Pois é, um versículo. Então, é a ira, aqui ele vai se manifestar. Apocalipse 6, eles vão dizer, fala da ira do cordeiro, né? Mas devemos notar que diz aqui como labareda de fogo. Como? E esta será a sua manifestação, porque é a continuação. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo. Sim. Então essa manifestação dele vai ser como labareda de fogo. Pois é. Pois é. Poucos elementos são mais assustadores, apavorantes que o fogo.
Como labareda de fogo, Cristo há de descer. Não são mencionados aqui os juízos, mas ocorrerão juízos? Não sei se o senhor vai... Nós vamos tocar neste assunto, quem sabe ainda. Tá. Porque Isaías 63, nós lemos que ele há de descer aniquilando os seus inimigos. Nós ouvimos um pouquinho só nestes estudos sobre Armagedon. As nações do mundo, pelo menos os exércitos do mundo, ali em Armagedon, todos militando contra a nação de Israel. E naquele ponto, quando a nação há de ser quase aniquilada, Cristo há de aparecer para livrar o seu povo, para abrir um caminho de escape na hora certa. E o povo de Israel, vamos ser remanescente, os fiéis, hão de escapar. Mas Cristo descendo como labareda de fogo, ele há de aniquilar todos aqueles exércitos. Milhares e milhares de pessoas. Zacarias capítulo 14, nós lemos do juízo há de cair sobre os inimigos naquele dia. Vai ser um desastre para os inimigos. Imaginem as armas de poder sendo apontadas para a nação de Israel. De repente, eu acredito, vão apontar as armas para aquele que está descendo. Imaginem. Mas Cristo, pela palavra de sua boca, aquela espada que procede da sua boca, há de aniquilar os inimigos num instante. Em relação a isto e a colocação do irmão, seu Lisandro, na sua descida, ele julga sumariamente os elementos mais militantes, mais revoltosos. O resto do mundo se julga na ocasião do julgamento das nações vivas, Mateus 25, 31 a 46. Será que eu preciso acrescentar? O seu Tomás falou muito bem ali. Este julgamento segue logo depois? Acho que sim. Segue logo depois. Isto é, o ajuntamento das nações vivas deste mundo. Pessoas que não foram envolvidas nos exércitos ali em redor de Jerusalém, hão de ser, vamos ser, compelidas para comparecer no dia do julgamento das nações vivas. E o Salvador mesmo há de separar aquelas pessoas. Seu Lins, esses juízos que estamos tratando aqui vão preceder a manifestação dele para julgar e reinar aqui. O Senhor Jesus, para estabelecer o seu reino aqui. O julgamento das nações vivas há de preceder, sim, o estabelecimento do seu reino. Ele tem que julgar as nações vivas. Ele tem que subjugar o mal para poder estabelecer o seu reino glorioso. Seu Lins, o senhor tem dúvida? Não, os selos, as trombetas e as taças vão ser antes do Senhor Jesus se manifestar. Claro, exatamente. Há uma sequência de julgamentos, juízos sobre este mundo, durante o período da grande tribulação. Mas tudo isso agora está no passado. Cristo está descendo, aniquilando os inimigos, em seguida chamando as nações vivas para serem julgadas. E as pessoas ao lado esquerdo do Salvador hão de ser mandadas diretamente para o lago de fogo. Os fiéis vão entrar no reino, vão ficar aqui neste mundo para ser o núcleo do reino do Senhor Jesus. O senhor pode destacar de uma maneira simples, se for possível, a diferença entre este julgamento e o grande trono branco, pois eu acho que às vezes tem confusão sobre isso. Pois é, esse julgamento, isto é, das nações vivas, há de se dar logo depois da descida do Senhor Jesus Cristo para reinar. Nações vivas serão julgadas. Os condenados, os não salvos, hão de ser mandados para o lago de fogo. O grande trono branco há de se dar depois dos 1000 anos do reino do Senhor Jesus Cristo. Bem no final da história deste mundo. Tá? O grande trono branco vai se dar no espaço. Não aqui neste mundo como
o julgamento das nações vivas. Mas no espaço, porque nós lemos os céus e a terra, onde passar. E o pobre pecador, morrendo sem Cristo, hoje, há de ser ressuscitado. E de corpo e de alma, ali diante de Cristo, será julgado. E enfim, mandado para o lago de fogo. O não salvo aqui tem que se despertar. O grande trono branco está tratando de mortos. Mateus 25, de vivos. Isso é uma maneira muito simples para distinguir. Desculpe, eu só ia dizer que uma pessoa viva hoje, que não vai se salvar, quem sabe nunca vai comparecer no grande trono branco, vai passar pelo julgamento das nações vivas que nós temos aqui. Pois é. Porque estamos esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a qualquer momento. Pois é. Então quando ele se assenta no seu trono em Mateus 25, aqui na terra, ali é um trono, é um julgamento semelhante ao trono branco daqueles vivos ímpios. Sim. Já serão mandados para o lago de fogo. Sim. E terão o seu lugar final naquele momento. Pois é. Não comparecerão no grande trono branco. Não vão. Isso é importante que fique esclarecido, porque normalmente se faz uma relação entre esse julgamento e o grande trono branco. Mas o julgamento das nações vivas é definitivo. Pois é. Senhor? Eu ia perguntar, os crentes que foram mortos durante a grande tribulação, o que há de acontecer? Serão ressuscitados quando Cristo vai se manifestar? Ou... Nós lemos que no final da grande tribulação tem que haver uma ressurreição dos mártires, vamos dizer, daqueles que hão de morrer durante a grande tribulação. Mas quem sabe nós estamos abrindo o assunto mais, sabe? Eu não quero confundir ninguém, sabe? Senhor. Seu Luiz, só mais agora aqui, voltando especificamente para o versículo 8. Sim, Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. E depois, e dos que não obedecem. Seriam duas classes de pessoas ou a mesma classe? Irmãos, eu acho que temos uma classe de pessoas só. Alguns dizem os que não conhecem a Deus, refere-se aos gentios, como nós estudamos ontem à noite, mas eu acho, Romanos capítulo 2 e 4 me mostra que até certos judeus não conhecem a Deus. Temos aqui uma classe de pessoas, mas duas descrições para a mesma classe. Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, desculpa. Esse é o Roberto primeiro. Isso aqui é um desconhecimento proposital. Não conheceram porque não quiseram, porque o Evangelho estava aí para levá-los ao conhecimento de Deus. Além disso, tem a consciência e tem a própria criação. Seu José. Tem que ligar, seu José. Os crentes sabem que alguns não vão passar pela morte, não vão morrer. E os descrentes, então, podemos hoje orientar que eles também, alguns não vão morrer, se Cristo vier. Passando pelo julgamento das nações vivas, vão diretamente para o lago de fogo vivos. Isso é muito, muito solene. Vamos continuar, irmãos. Versículo 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição. Isso é os inimigos. Tá? Os perseguidores, os quais por castigo padecerão eterna perdição. Saindo do julgamento das nações vivas, os inimigos vão diretamente para o lago de fogo, ante a face do Senhor. Isso quer dizer, longe da face do Senhor. Pessoas banidas para ficar longe. Longe. E o significado desta expressão. Não vão estar nem perto do Senhor Jesus Cristo. Banidos para
isolamento, lá no lago de fogo, para sofrer eternamente. Sim? Seu José? Esses que vão ser banidos, como você está dizendo, instantaneamente vivos, né? Sim, sim. Será que vão receber um corpo também instantaneamente para suportar, aguentar esse tormento? Porque, pois é. Né? Pois é, vão receber um corpo equipado para aguentar o castigo eterno. Aquela sarça lá no deserto que Moisés viu, nunca foi reduzida a cinza, nunca foi aniquilada. Mas, seu Lindsay, nós lemos em Apocalipse 19 do convite às aves do céu, indicando uma carnificina, indicando que estas pessoas atingidas diretamente com a descida do Senhor Jesus Cristo morrerão fisicamente. Sim, morrerão fisicamente. Sim. Mas essas pessoas serão ressuscitadas no dia do grande trono branco. Com certeza, mas o que temos aqui é a sua morte e julgamento eterno. Pois é. Seu tormento eterno está embutido nas palavras aqui. Embutido não, declarado nas palavras aqui. Muito bem. Seu Lindsay? Sim? Estou aprendendo hoje de que pessoas que estão conosco hoje não estarão no grande trono branco. Pode ser. É isso que eu quero. Eu não quero sair confuso. Pois é. Realmente eu não quero sair confuso. Até que ponto é isto que podemos dizer isto ou pensar isto? E quem estarão no grande trono branco? Seu James. Eu levantei o assunto. Só os mortos vão estar no grande trono branco. Então, podemos imaginar uma pessoa viva hoje, não salva, e o Senhor Jesus Cristo voltando para os ares hoje de tarde. Então, mais ou menos daqui a 7 anos, ele vai voltar de novo em glória e vai haver o julgamento das nações vivas. Se aquela pessoa não morrer durante a grande tribulação, ele pode morrer, mas se não morrer durante a grande tribulação, então vai ter parte no julgamento das nações vivas. E vai diretamente para o lago de fogo, sem chegar no grande trono branco. Isso foi bem explicado. Muito bem, seu James. Seu Lécio. Parece que essas batalhas ou juízos vão cair mais lá no Oriente Médio. E quanto à América do Sul, aqui, como seria? É difícil, talvez, uma pergunta. Esses juízos terríveis atingirão mais o Oriente Médio? Sim, a região da Armagedon? Sim. Sim. E quanto aqui, a América do Sul? Os selos não vão atingir? Não. Aqui? Não. Mas as pessoas aqui no Brasil, vivas naquele dia, serão chamadas para comparecer, fazendo parte das nações vivas. Os selos, as trombetas e as taças vão cair só na região de Israel? Mundialmente? Eu acho que é isso que ele está perguntando. O mundo inteiro vai ser atingido com aqueles juízos. Tudo bom. Eu pensei que o senhor estava pensando naqueles exércitos cercando a cidade de Israel. A concentração daqueles juízos, mas no Oriente Médio, mas vão atingir todo mundo. Tudo bom. Então essa expressão é a glória do seu poder. Isto é, o pecador naquele dia, o inimigo, banido, ele há de ficar longe da glória do seu poder. O poder manifesto no seu reino, por exemplo. Eu gosto de pensar assim, pelo menos. Aquele poder visível do Senhor Jesus Cristo, resplandecente, durante os 1000 anos. O pecador nunca vai presenciar isso. Ele vai ficar longe do resplendor, da glória do seu poder.
Seu Linzer, seria bom destacar essa expressão, eterna perdição. Eterna perdição. Há seitas falsas que falam em aniquilamento, como se a pessoa fosse se apagar e deixar de existir. Isso é mentira. O senhor explica, destaca essa expressão. O pecador, o inimigo do Evangelho, há de sofrer conscientemente. Eternidade adentro, no lago de fogo. Nunca será destruído, aniquilado. Nunca. Isso é muito, muito solene. Você tem que se despertar para buscar a salvação já. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos céus santos. Eu gosto disto. Cristo sendo glorificado, engrandecido, honrado nos santos naquele dia. Em nós, os perseguidos nesta época. Vamos dizer, o mundo, olhando para os santos naquele dia. Vão, enfim, engrandecer a pessoa de Cristo. Glorificar a pessoa de Cristo. Olha que crentes resplandecentes. Cristãos, pessoas semelhantes a Cristo. Que transformação! O poder do Evangelho fez isso na vida dessas pessoas. E Cristo há de ser engrandecido. Não por seus santos, embora seja correto, mas nos seus santos naquele dia. Precioso demais. Precioso demais. Cristo sendo engrandecido nos santos. Em nós. Naquele dia. Convém que andemos como devemos andar, amados irmãos, neste mundo, para poder engrandecer o nosso Salvador naquele dia. Então, estamos pensando aqui numa glória que vai ser acrescentada a Cristo? Sim. Sim, nós vamos, até o final desse capítulo, nós vamos notar como o nosso andar agora há de afetar o engrandecimento do nosso Senhor Jesus Cristo naquele dia. Ele já está glorificado. E já está, mas ainda mais, naquele dia. Visivelmente, ele será honrado, engrandecido, glorificado nos santos, para se fazer admirável naquele dia. Imagine, para se fazer admirável. Naquele dia, nos santos, como nós vamos descobrir ainda, em todos os que creem, Cristo há de se fazer admirável nos santos, naquele dia. Havia um só em todo o universo que podia conseguir uma vitória destas. Pois é. E aquele um só conseguiu a vitória através do seu sofrimento sobre a cruz. Então é totalmente inimaginável que momento será para ele, vendo o fruto do trabalho da sua alma e ficando satisfeito, e dizer satisfeito é dizer pouco. O Senhor explicou muito bem, em poucas palavras, justamente o que nós temos aqui neste capítulo. O dia da glória para Cristo. Será que nós temos como imaginar os sentimentos de Cristo naquele dia? Olhando para aquela multidão de pessoas, de santos, ali, todos refletindo a pessoa gloriosa de Cristo. E todo mundo contemplando os santos. E nos santos vão engrandecer o Senhor Jesus Cristo. O Salvador há de ser honrado naquele dia. A situação há de ser revertida, pois ele sofreu muito na cruz, desprezado. Se lembra? A última vez que ele estava aqui neste mundo, ele foi desprezado, crucificado, mas naquele dia, nada disso. Ele será glorificado nos santos, o fruto da cruz. Então isto é o trabalho da sua alma? Ele ficará satisfeito, pois é. Seu Carlos? Que sentimento essa manifestação há de produzir nos pobres pecadores que estiverem nesse mundo, seu Lins? Pois é. E quem sabe quantos que estão rejeitando o Evangelho hoje, se o Senhor Jesus voltar logo. E não vão poder escapar, lá em Apocalipse 6, vão pedir que as montanhas caiam sobre eles, e não vão ter como escapar.
É triste demais. O pecador reconhecendo, olha, esta gloriosa pessoa bem poderia ter sido o meu Salvador. Tive oportunidade para recebê-lo como meu Salvador, mas desprezê-lo. Ou desprezei. E o pecador há de levar aquele remorso consigo para dentro do lago de fogo. É muito triste, amados irmãos. Mas vamos pensar aqui nesta oração. Seu Carlos, desculpe. Talvez duas perguntas que eu queria fazer. A vista humana enxerga poucos metros com clareza. Como é que os pecadores vão ver os crentes? Será que o Senhor Jesus Cristo vai se aproximar muito da terra? Em Israel ele vai descer, né? Mas em outras partes. E a minha outra pergunta: como é que os descrentes de países tão longe de Israel chegarão lá para serem julgados? Pois é. Nós lemos em Apocalipse capítulo 1 que todo o olho há de ver o Senhor Jesus Cristo, aqueles que o traspassaram, o nosso Salvador. Nós lemos aqui: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Às vezes nós não temos como explicar os detalhes, mas devemos aceitar o que a Bíblia diz. Eu acho que pelo menos pessoas vão poder enxergar o resplendor, o brilho naquele dia. Mas certamente vão ver o Salvador e os santos. Também os descrentes, olha, como é que os descrentes vão comparecer diante do grande trono branco? Pelo poder de Deus. E assim será no dia do julgamento das nações. Seu Lindsay, seu Carlos, quando o Todo-Poderoso entra em ação, problemas geográficos, problemas visuais, problemas físicos desaparecem da cena. Pois é. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?